Chegar onde? Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui diretamente do Rio de Janeiro. Essa é mais uma aula especial para que a gente possa se direcionar e chegar quentinho para a jornada dos ganhos explosivos. Lembrando que o objetivo dessas lives aqui é a gente aterrissar um nível de consciência para as pessoas que estão investindo em busca de quê? Ter mais recursos para que você possa dar segurança para a tua família, para que você possa tá se aposentando numa situação muito mais confortável do que você vai se aposentar caso você não cuide da tua vida financeira, para que você possa realizar sonhos materiais que você acredita até que nem seja possível. E eu vou aqui listar alguns deles, como ter um carro maneiro, sei lá, eu diria que uma BMW ou uma Mercedes. Eu diria também ter uma casa com algumas suítes, para que você possa ter o teu banheiro, teus filhos terem os banheiros deles, tudo na sua privacidade. Ter uma casa com piscina, ter uma casa com churrasqueira, ter uma casa com uma cozinha grande, que você possa colocar ali um fogão de 6 bocas. Eu não sei aqui quais são os teus sonhos, mas eu gostaria até de saber. Escreve aqui que eu quero entender. Me fala aí quais são os teus sonhos. Eu quero saber para que você quer ganhar dinheiro. Eu vou falar aqui pelo caso da minha esposa. Minha esposa, eu tenho certeza que ela quer ganhar mais dinheiro para dar mais presente para os pais dela, para que ela viaje com os pais dela, para que ela possa doar mais dinheiro na igreja. Eu, por exemplo, quero ter mais dinheiro porque eu sou provedor da minha casa, para que eu dê mais segurança para minha família, para que eu possa encaminhar a minha filha em estudos, possa ter uma casa confortável, que eu possa fazer viagens para que a minha filha tenha acesso a outras culturas. Quero saber de vocês aí, me diz qual que é o teu grande objetivo ao ganhar mais dinheiro. E a gente aqui vem conduzindo o nosso assunto de uma maneira que na última aula a gente falou sobre as diversas classes de ativos e também qual que é o algoritmo de sucesso, lembra? Ter uma vida nota 10 do ponto de vista espiritual, ter uma vida nota 10 do ponto de vista amoroso, estou falando do casamento aí, eu sou uma pessoa conservadora, então acredito que o homem tem que casar, não pode ter medo de casar, tem que ter filho, não pode ter medo de ter filho, apesar de esse ser o maior erro que eu cometi na minha vida, do ponto de vista de mentalidade financeira. Eu achava que filho era despesa, que prendia, que era caro. Eu estava muito errado nisso aí, e eu espero que você não desperdice o amor da tua vida e o teu tempo de juventude com essas crenças que elas são simplesmente um medo disfarçado. Eu acredito que você tem que ter uma nota 10 do ponto de vista da tua saúde. Eu acredito que você deve ter uma nota 10 do ponto de vista emocional e você deve ter uma nota 10 do ponto de vista financeiro. E a vida financeira hoje em dia, ela está intimamente ligada a esses objetivos, porque há 100 anos atrás, você poderia ser uma pessoa que tinha uma vida se você não tivesse dinheiro. Porque você podia ter a tua terra, plantar ali a tua alface, as tuas frutas, ter o teu gado e da terra tirar o teu sustento. Porque você não precisava frequentar um cinema, você não precisava pagar o Netflix, você não precisava pagar a escola dos teus filhos, você não precisava pagar um plano de saúde. Mas hoje em dia a gente vive uma realidade onde, se você quiser existir do ponto de vista social, você precisa ter dinheiro. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que consegue ter uma vida social onde ela não tem dinheiro. Eu vou aqui compartilhar até uma frase que eu escutei que me impactou demais. Eu acabo assistindo aí algumas séries junto com a minha esposa. Eu estava vendo uma série chamada Golias, onde um advogado em Los Angeles, ele entra em umas causas aí onde ele é o Davi, e aí as grandes corporações são Golias, e ele tem uma assistente. E essa assistente, ela é uma prostituta que faz ali um trabalho junto com ele. E uma vez ele perguntou assim, cara, por que você se prostitui? Por que você não investe na tua vida pessoal? Por que você não cria um relacionamento? E ela fala assim, eu não tenho, Bill, o nome dele é Bill, né? Bill, eu não tenho dinheiro para ter uma vida pessoal. E aquilo me impactou demais, e eu faço questão aqui de contar essa história para você,
Porque tem gente que, quando está no trabalho, o trabalho fornece comida, fornece segurança, fornece uma vida ali, né, comunitária, mas quando essa pessoa ela sai do trabalho, ela simplesmente não tem dinheiro para frequentar um bar, ela não tem dinheiro para frequentar um restaurante, ela não tem dinheiro para ter um lazer. Isso aqui a gente está falando das pessoas da camada mais baixa da população brasileira do ponto de vista financeiro, mas a gente tem pessoas que elas estão ali com um patamar de ganhos em torno de 4, 10 mil reais, e aí elas têm família, elas são casadas. E quando você vive numa metrópole, onde você tem 2 filhos, um filho, você é responsável financeiramente pelo teu cônjuge, no meu caso aqui, a tua esposa, você vê que isso também não é muito dinheiro. E você chega nas mesmas barreiras, porque hoje em dia um plano de saúde decente é 2 mil reais, uma escola de uma criança é mais 2 mil reais, você vai pagar ali num aluguel e num condomínio IPTU mais uns 2 mil reais, você vai gastar de comida na tua casa mais uns 2 mil reais, contas como gás, água, luz, telefone, vai mais 2 mil reais. Com isso, a gente fecha 10 mil reais ali, o que parece ser um salário, um ordenado, uma renda confortável, mas que quem acaba tendo essa renda acaba vendo que não é muito dinheiro. Quero saber aqui de vocês, se alguém aqui que ganha 10 mil reais está achando que isso é muito dinheiro nos dias de hoje. E a gente tem visto aí, do ponto de vista de planejamento do governo, que isso não tende a ficar melhor, porque você tem visto a inflação subindo, impacto aí dos alimentos. A gente viu até uma frase polêmica do Geraldo Alckmin, que é o nosso vice-presidente, mas que na verdade é o presidente que ali faz a articulação no dia a dia, já que o Lula já está mais cansado e também não está em condições emocionais e de saúde para fazer esse trabalho, falando da gente tirar energia e alimentos do cálculo da inflação, porque isso tem criado distorções dentro desse índice que a gente tem como principal meta pelo Banco Central, que é mandar ali o IPCA em torno de 3%, 4,5%, e é por isso que a gente está vendo cada vez mais os juros subirem. Hoje a gente já está com um patamar de juros aí de 14,25%, exatamente para suprir essa demanda da sociedade de ter uma inflação dentro da meta. E aí, é claro, isso impacta diretamente os nossos investimentos. Então, essa aula aqui é exatamente para contextualizar esse problema do ponto de vista familiar, também do ponto de vista econômico, e a gente está aqui para sugerir soluções para esse mundo. Então, no que a gente viu na aula passada, a gente viu alguns instrumentos para que você consiga ter mais clareza do que é o mundo dos investimentos, mas hoje eu já vou me aprofundar um pouco mais para te falar qual que é a maneira que você deve olhar o mercado financeiro para que você possa ali poupar algo como 10, 15, 20% da tua renda mensalmente. E se eu estou falando aqui com as pessoas certas, que ganham em média ali 7 mil reais, a gente está falando de você ter uma poupança mensal entre 700 e 2 mil reais, buscando para que no futuro, quando você não tiver mais com a tua disposição física de trabalho em plenas condições, você possa ter o dinheiro trabalhando para você, enquanto você usufrui dessa poupança, desses investimentos que você vai desenvolver aí ao longo da tua vida, quando você tem a tua vida produtiva. Acredito eu também que eu esteja falando aqui com pessoas entre 30 e 50 anos, então você tem aí a base de 20, 25 anos para que você possa fazer os seus investimentos. Então, para a gente começar já aqui entendendo como que a gente soluciona esse problema, eu vou compartilhar com vocês o passo 1, né? Então, o passo 1, vou retroceder aqui. A nossa ideia é ter a tua conta na corretora. Então, a gente está falando de XP, BTG e Genial Investimentos. Passo 1 ultrapassado, a gente tem o passo 2, que a gente já falou também, que é
dominar a plataforma, o que no final das contas, a gente chama de home broker. Então você precisa dominar tanto a parte de comprar, mas também de vender. E aí a gente tem o passo 3, que é entender a estratégia. E agora eu vou começar a ser um pouco mais objetivo naquilo que eu vou te ensinar, que eu já vou te falar que a estratégia é de surfar tendências. E aí, quando a gente vai surfar tendências, a gente tem dois mundos pelos quais a gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso pela análise fundamentalista e a gente pode fazer isso aqui pela análise gráfica. Então, deixa eu contextualizar aqui com você o que é cada uma dessas coisas. Mas antes, deixa eu perguntar aí para você. Você sabe o que é análise fundamentalista? O que é análise fundamental? Escreve aí sim ou não. E me fala também se você sabe o que é análise gráfica. Porque eu vou aqui primeiro explicar para você o que é análise fundamental, né? Então, antes que você ache que esse assunto é um assunto complexo, eu vou contextualizar através de uma metáfora o que a gente está tentando diferenciar aqui. Mercado financeiro é futebol. Então, a análise fundamentalista seria eu jogar futebol de salão e a análise gráfica é eu jogar o mesmo esporte, mas de uma outra arena, que é futebol de campo. Então, o que a gente procura na análise fundamentalista? Primeiro, o horizonte temporal da análise fundamentalista, ela funciona entre 3 e 5 anos. E quais são as ferramentas que a gente precisa desenvolver para tal? Ler balanço, contábil, analisar. Será que analisar é com Z ou com S? Análise da demonstração do resultado do exercício. Observação da estratégia corporativa. Aí a gente tem uma coisa chamada análise bottom-up ou análise top-down. E eu vou explicar agora cada um desses pontos aqui de maneira mais clara para você. Então, por que a gente demora de 3 a 5 anos? Uma empresa negociada em bolsa, ela precisa fornecer informações que são públicas e gratuitas para os seus investidores. E essas informações, elas são atualizadas trimestralmente. Então, de 3 em 3 meses, as empresas, elas têm que distribuir publicamente 3 relatórios. O balanço patrimonial, que é basicamente uma foto dos direitos e das obrigações dela. E já vou adiantar, essa aqui não vai ser a maneira que eu vou te ensinar na jornada dos ganhos explosivos. A gente tem um outro relatório que é a demonstração do resultado do exercício, que eu digo que isso é mais parecido com um filme, onde a gente analisa a receita, os custos, as despesas de uma empresa, e a gente tem os dados do fluxo de caixa, porque não necessariamente o que uma empresa ela tem de lucro é o que sobra de caixa no bolso do dono.
Então, quando eu falo da gente analisar durante 3 a 5 anos, eu estou falando que em 3 anos a gente vai ter um total de 12 trimestres, e em 5 anos a gente vai ter ali um total de 20 trimestres. E a gente vai ver uma tendência desses números. Por exemplo, uma empresa que está passando por um processo de reestruturação, a gente vai ver, num primeiro momento, as despesas aumentarem, a gente vai ver uma diminuição do lucro líquido, e a gente vai ver, é claro, como que a receita ela vai se comportar ao longo do tempo. A gente pode usar aqui como exemplo, atualmente, no cenário mundial, uma empresa chamada NVIDIA, que se tornou aí, no ano passado, a empresa mais valiosa do mundo, e há pouco tempo atrás ela era muito pouco conhecida. Então, ao longo do tempo, a gente vai ver se essa demanda por semicondutores e toda essa nova economia, ela vai realmente se refletir em maior receita, maiores lucros e, é claro, no final, maiores distribuições de dividendos para quem é dono da ação. Para isso, eu tenho que entender o cenário da estratégia, quanto que eles estão investindo em pesquisa e desenvolvimento, quanto que eles estão investindo em novas alternativas de receitas. E para isso, a gente vai fazer essa análise bottom-up e top-down. Então, a análise bottom-up é olhar como que a empresa está desenvolvendo os seus recursos humanos, como que essas pesquisas estão tendo impacto na geração de receita, como que a estratégia que está sendo falada está sendo executada ao longo do tempo, por isso que a gente precisa ter essa observação aqui ao longo de 3, 5 anos. E aí a gente tem também a análise top-down. O que é a análise top-down? É entender como é que o ambiente macroeconômico, seja a inflação, seja a dinâmica política do Trump, seja a geopolítica de como que a China ela está respondendo a essas iniciativas tecnológicas dos Estados Unidos, estão impactando a empresa. Então, para isso, eu tenho que ler relatório do Banco Central americano, eu tenho que ler relatórios de tecnologia de toda a indústria de semicondutores, eu tenho que entender os balanços e os relatórios que a própria empresa ela está emitindo para que eu possa entender se isso está tendo algum tipo de interferência nesses planos, se a empresa está precisando pivotar para outros caminhos. O que eu considero algo super complexo. Sei fazer? Sei fazer. Mas é por isso que eu tive que passar 4 anos fazendo uma faculdade, investir lá em valores atuais algo como 350 mil reais. Por isso que depois eu tive que fazer um MBA, que também tive que investir, mole aí, 150 mil reais em termos de investimentos no dia de hoje. Tive que fazer um mestrado internacional, que gastei também algo como 250 mil reais. E tive que fazer a análise de várias empresas, o que me demanda tempo, mas também tive que lidar com acertos e erros ao longo da minha experiência de 25 anos. Ou seja, isso não é algo que um principiante, um iniciante, deveria fazer caso ele queira ter resultados realmente no curto prazo e com mais facilidade. Qual que é a vantagem disso aqui? Esse tipo de jogo é um jogo para quem está investindo 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. Por quê? Porque ao longo desses 3, 5 anos e com esse tipo de análise, a gente consegue colocar essa quantia de dinheiro para trabalhar. Então, esse é o tipo de análise que a gente vai encontrar em bancos, em fundações, investidores institucionais. E como é que a gente usa a inteligência artificial para facilitar esse processo? A gente pode pedir para a inteligência artificial gerar insights dentro da leitura do balanço contábil. A gente pode fazer relações entre algumas dinâmicas macroeconômicas e a análise DRE. Se você botar
no ChatGPT pago, você vai ver que ele vai te falar sobre as perspectivas da indústria de semicondutores, aqui ainda no exemplo da NVIDIA. Você vai conseguir resumir centenas de páginas de relatórios em pequenos insights de uma maneira muito mais rápida. Você vai conseguir pedir para o ChatGPT fazer uma análise bottom-up, top-down, relacionando como se o Warren Buffett estivesse pensando sobre aquilo, como se o Ray Dalio estivesse pensando sobre aquilo, que são grandes investidores aí para quem não conhece. Então, a análise fundamentalista, ela sofre uma influência positiva através do uso da inteligência artificial, porque esse piano, que é pesado, ele pode ficar mais leve por causa da capacidade de capacidade de processamento de dados que a inteligência artificial ela vai te gerar. Aí a gente chega na análise gráfica. E a análise gráfica, ela trabalha numa janela de tempo que para mim é muito mais a tua cara, é muito mais dinâmica. Então a gente está falando ali de movimentos que vão de 10 dias a 90 dias. Ou seja, muito mais dinâmico. Qual que é a ferramenta? A ferramenta, agora a gente está falando de gráficos. A gente está falando de análise estatística. A gente está falando sobre tendências de preço. Qual que é a demanda que isso me gera? $15 diários. E agora eu vou me aprofundar dentro da análise gráfica, porque vai ser exatamente esse o assunto que a gente vai se debruçar durante a jornada dos ganhos explosivos, que já começou para você que está aqui me acompanhando hoje e nos dias anteriores. E essas aulas elas estão disponíveis, tá? Eu não sei se você já teve acesso, mas se você digitar 0704 aqui embaixo, você vai receber, além de materiais gratuitos, acesso a uma central de conteúdos específicos para a jornada dos ganhos explosivos, onde você vai ter resumos de aula, você vai ter acesso aos outros encontros de preparação para a jornada dos ganhos explosivos. E quem seguir do primeiro aquecimento da primeira aula até hoje, na próxima aula da semana que vem, também na segunda-feira, às 8 horas, e chegar na jornada dos ganhos explosivos, eu te dou uma certeza, você vai ter acesso a um treinamento de muita qualidade sobre investimentos totalmente gratuito, tá? Então digita 0704 aqui para você aproveitar essa oportunidade. Então, a teoria de Down, ela tem princípios. Que princípios são esses? Primeiro princípio, tá tudo no preço. Que princípio é esse, tá tudo no preço? Quem tá comprando porque tem uma informação que leva a comprar, vai comprar. Quem recebeu uma informação ou processou uma informação que faz vender, vendeu. E quem tem uma informação que não fede, não cheira, faz você ficar de fora só observando, também está observando. Então esse é um princípio que tem um desdobramento. E esse desdobramento é o seguinte: você não precisa ler relatório, você não precisa acompanhar notícia, você não precisa ficar buscando informação em revista, jornal ou site especializado, porque está tudo no preço. O segundo princípio da teoria de Down é que
os preços se movem em tendências. E o que significa isso? Significa que o preço ele pode ter uma tendência de alta ou ele pode ter uma tendência, eu vou parar de chamar de baixa porque isso vai confundir, de queda. Então, basicamente, o preço ele só pode se comportar de duas maneiras. Ou vai ter uma tendência de alta, ou vai ter uma tendência de queda. Então, se a gente for para o terceiro princípio, qual é o terceiro princípio? O preço repete padrões do passado. O que significa isso? Significa que existe uma memória de preços no mercado financeiro, onde alguns pontos vão gerar o que a gente chama de um suporte de preços, onde o preço ele vai bater e vai subir, ou o preço ele vai chegar em algumas resistências, vai bater lá em cima e vai cair de volta. Vamos entender um pouco mais, então, como é que essa dinâmica funciona? Mas eu quero que você tenha clareza que esses três princípios, eles serão valiosíssimos para qualquer coisa que você faça no mercado financeiro através da análise gráfica. E muito do que você vai aprender depois vai ser somente um detalhe, mas ter esses três princípios aqui já te coloca num outro patamar. Então, vamos entender um pouco mais sobre como que isso se desenvolve? Então, a gente, dentro da análise gráfica, tem um vocabulário. E esse vocabulário ele é essencial para você se situar em qualquer passo que você vai ter e vai dar para esse aprendizado. Então a gente tem uma coisa chamada time frame. O que é o time frame? Será a quantidade de tempo que você vai ter na análise entre uma informação e outra. Então eu posso receber informações de 15 em 15 minutos, de 1 em 1 hora, de 4 em 4 horas, de 1 em 1 dia, de 1 em 1 semana. E isso, eu já vou te dar uma grande dica aqui, precisa estar alinhado com o teu estilo de vida. Então, quando eu falo da gente demandar 15 minutos do nosso tempo para investir no mercado financeiro, é porque a gente vai estar no time frame diário. E que informação é essa? Essa informação é o que a gente chama de candlestick. O que é o candlestick, pessoal? Sabe aquele negocinho que a gente olha, parece uma vela no mercado? É exatamente isso. Então a gente tem basicamente dois tipos de vela. A gente tem uma preenchida e outra vazia. Vamos dar uma olhada aqui o que essas informações elas significam? Então, quando eu falo time frame diário, eu estou falando que cada candlezinho desse aqui significa um dia. Poderia ser 60 minutos, poderia ser 15 minutos. E aí a gente vai entender o que cada informação dessa aqui significa.
Então, isso aqui é a máxima dentro de um dia. E lembrando, um dia ele vai de 10 da manhã às 17 horas. E quando eu falo de dedicar 15 minutos, é só para a gente olhar o que vai acontecer aqui no finalzinho do pregão. Se a gente estiver falando, é claro, de ações, né? Porque nas cripto, isso aqui acontece às 21 horas da noite. Então, voltando aos candles, isso aqui é a máxima. Isso aqui é a mínima. Quando a gente tem um candle de alta, essa parte aqui significa abertura. Isso aqui é o fechamento. Quando a gente tem isso aqui preenchido, a gente tem, de novo, máxima. Aqui a gente tem mínima. A gente tem aqui fechamento. E a gente tem aqui a abertura. Beleza? Tá dando para entender aí? Para vocês no Instagram? Se você estiver entendendo, aproveita e digita 0704, só para que isso esteja alinhado com você, para que eu possa passar para o próximo assunto dentro desse vocabulário aqui. Digita aí 0704, só para eu saber que você está na mesma linha que eu, tá bom? Então, time frame a gente precisa entender o que é. E a gente vai entrar aqui em acordo que a gente vai estar falando do diário. A gente vai ter aqui o candlestick. E aqui eu estou diferenciando basicamente os dois tipos diferentes de candlestick. E aqui eu mostrei como que isso impacta as ações e também as criptos e qual horário. Que foi coisa que a gente já viu já no episódio passado. E agora, o que determina uma tendência, né? Gostei dessa minha letra aqui, não. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de tendência. A gente tem uma tendência de alta e a gente tem uma tendência de queda. O que diferencia isso? A gente vai ter uma sequência de candles que eles não necessariamente precisam estar subindo todos, mas a gente precisa ver o quê? Topos e fundos ascendentes. Tá bom? E a tendência de queda ela vai ter essa característica aqui. Topos e fundos descendentes. Beleza?
Então, como é que isso aqui se relaciona com os princípios? Tá tudo no preço. Então, é por isso que a gente precisa conhecer a dinâmica do que significa o preço. Os preços se movem em tendências. Por isso que a gente precisa identificar o que é um topo, o que é um fundo. O que, na verdade, é muito simples, né, pessoal? É totalmente visual. E a gente vai entender agora, dentro do terceiro princípio, que são os padrões de preço. Então, primeiro que isso revela a psicologia da massa por trás dos preços. Então a gente vai costumar ver o seguinte. Desculpa aqui, gente, se eu fizer desenho muito ruim. O meu trabalho não é ser desenhista, né? Então a gente vai ver uma dinâmica nem sempre, né? Precisa ser essa velhinha aqui. Eu tô só deixando claro isso para você. Então você consegue ver que a gente tem uma coisa aqui chamada o quê, ó? Resistência. E a gente tem uma coisa aqui chamada suporte. Então, quando você pensa no dólar, o que você está lembrando, né? Se o dólar cair hoje para R$5, você não tem um pensamento, pô, acho que está barato? Se o dólar sobe para 6,20, você pensa assim, olha, eu acho que esse dólar está caro, então ele vai voltar a cair. No final das contas, isso que está passando na tua cabeça é um suporte e uma resistência. E isso revela a psicologia da massa por trás desses preços, que também é um princípio. E aí agora a gente chega num próximo ponto, que são os indicadores de preço. Então a gente tem uma coisa aqui que a gente pode pegar o seguinte, ó. Dados de fechamento. Eu só estou te mostrando como é que isso funciona, tá? Isso aqui vem tudo automatizado para você. Então vamos dizer que a ação, vou dar um exemplo aqui da Petro 4, tá? Ela fechou no dia, que dia é hoje do mês? 24? Então a gente teve aqui no dia 21, dia 22, dia 23 e dia 24. Quais os preços que a gente teve para a Petrobras nesses dias? Vou fazer aqui uma conta fácil só para não ter que pensar muito, tá? R$36, R$37, R$35. E a gente teve aqui R$36 de novo. Então isso aqui gerou uma média de R$36. Então, existe uma coisa chamada média
móvel. O que ela fala? Vou pegar sempre a últimos 4 dias. Estou dando um exemplo, tá, gente? Então, essa média ela vai fazer assim. Aí, se o preço está aqui, acima da média, isso vai determinar que você compra. Se ele estiver abaixo da média, significa que você deve vender. Acima da média, você compra. Abaixo da média, você vende. Compra. Vende. Compra. Isso aqui pode ser um critério de decisão. Só que lembra lá do princípio das tendências? Então, na prática, um preço, ele funciona assim. Então, a gente tem um ativo que ele está fazendo esse desenho aqui, ó. Tá dando para enxergar? Então, uma ação, quando ela sobe, ou o Bitcoin, quando ele sobe, ele está subindo assim. E aí você vai ter a possibilidade de comprar aqui, vender aqui, comprar aqui, vender aqui. Só que existe, é claro, existe um indicador, que é o indicador explosivo. Então, o indicador explosivo ele facilita muito esse processo. Por quê? Porque ele fala quando comprar, fala quando vende. E como que ele é calibrado? Aí que entra a inteligência artificial que eu desenvolvi. Isso aqui pode parecer uma coisa muito complexa, mas eu estou desenvolvendo isso aqui há 15 anos. Então, inteligência artificial no mercado financeiro não é uma coisa nova, que surgiu aí tem 1, 2 anos. A gente já usa isso já há muitos anos. Só que hoje teve um rebranding disso, né? Virou um assunto que as pessoas elas realmente sabem o que significa. Então, quando você tem um indicador explosivo como esse, fica muito mais fácil você encontrar quando comprar e quando vender. E isso torna a vida do iniciante uma vida muito mais simples. Porque com isso eu consigo ter o quê? Estatísticas. Como, por exemplo, taxa de acerto. Eu consigo ter média dos lucros. Com isso, eu consigo determinar tamanho da posição. Eu consigo determinar os melhores ativos.
eu consigo determinar média de tempo do lucro. Então, essas informações aqui me dão o quê? Previsibilidade. Só que não adianta ter isso aqui se você não tiver o quê? Disciplina emocional. Só que para ter disciplina emocional, você precisa de o quê? De um técnico, de um mentor. Você precisa de uma frequência, você precisa de um grupo, você precisa de uma filosofia, você precisa de uma cultura. E é exatamente isso que a gente tem desenvolvido ao longo desses encontros. Te mostrando que eu sou a pessoa que tem experiência. Por quê? Porque eu já cuidei de mais de 60 mil pessoas. Que eu sou o teu mentor. Por quê? Porque eu sei as armadilhas. A frequência. Porque eu não deixo a bola cair. É que nem quando você está fazendo um exercício físico. Tem hora que você fala assim, eu vou desistir. Está muito complicado para mim. O grupo, porque você tem conexão emocional. Filosofia, que vai te dar um norte. E a cultura, que ela vai falar de valores. É por isso que quando eu começo aqui a dar essa aula, eu falo que aqui é para quem é provedor, para quem é chefe de família, para quem tem alguém que você se preocupe, e é por isso que você está buscando novas e melhores ferramentas para expandir a capacidade orçamentária dessa família. É por isso que eu faço questão de falar que apesar de ter dinheiro para ter Ferrari e Lamborghini, isso não é o porquê eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto de dar segurança para minha família. É por isso que eu gosto de falar que não adianta nada que eu vou falar aqui cair no teu ouvido se o teu coração não estiver preenchido por Deus. Porque o principal motivo desse canal existir não é botar dinheiro no teu bolso, é te falar que o verdadeiro sucesso, ele está em viver na presença de Jesus Cristo, que não existe nenhum montante de dinheiro que vai substituir um relacionamento íntimo com Deus. Então é por isso que eu faço questão de falar essas coisas que eu falo para você. Porque se você estiver no grupo errado, com a filosofia errada, na frequência errada, não adianta você dominar todas essas ferramentas que eu te apresentei hoje, porque vai ser que nem uma pessoa que tem uma faca na mão. Essa faca ela pode servir para cortar uma carne que vai alimentar o teu corpo e a tua família, ou nas mãos erradas essa faca ela pode significar uma arma que pode acabar com uma vida. Então eu quero deixar muito claro aqui que esse canal é um canal de quem é apaixonado por aprender. Porque tem gente que vai falar que tudo isso que eu ensinei aqui hoje é muito difícil, vai querer arranjar uma desculpa do porquê não. Enquanto as pessoas que são apaixonadas por aprender, pessoas que são apaixonadas por crescer,
Pessoas que têm um propósito claro. Essas pessoas, elas estão contando as horas, contando os dias, para que na próxima segunda a gente entenda como que a gente usa o mercado de opções, o mercado de cripto, o mercado financeiro para gerar dinheiro para nos servir. Não para que a gente fique sendo escravo do dinheiro sem clareza do porquê que a gente está fazendo isso. Pensa só na história de Davi e Golias. Davi corre em direção a Golias. Por que que ele corre? Porque ele tem clareza absoluta do propósito. E quem tem clareza absoluta do seu propósito está correndo em direção aos gigantes. Não está fugindo dos gigantes. Vamos lembrar aqui da parábola dos talentos. O servo que recebe 5 talentos, imediatamente os multiplica. Por quê? Porque esse servo, ele não está esperando que os talentos cheguem na mão dele para que ele se capacite. Ele já estava capacitado. Vamos lembrar aqui da parábola do semeador. O semeador, quando ele encontra o primeiro solo, as sementes, elas não germinam. É ao longo da busca dele por novos solos que ele encontra o solo que vai multiplicar 30, 60 e 90 vezes. Vamos pensar aqui na parábola da semente crescente. A parábola da semente crescente fala sobre alguém que vai semear enquanto está acordado, e é exatamente no momento onde ele está dormindo que a semente cresce, e quando ele acorda e se dá conta, já está na hora de foicear o fruto. Então, aqui a gente está com uma mentalidade que ela é diferente do mundo. O mundo está te oferecendo propostas. Aqui a gente sabe que parte da nossa promessa é a nossa transformação ao longo do caminho. E eu estou falando isso com essa linguagem bíblica exatamente porque eu me preparei muito para que a gente pudesse falar na mesma língua e você pudesse entender isso não através do financeiro, mas através da linguagem mais sensível que a gente como humanidade recebeu. Eu estou aqui ajudando pais de família, pessoas que têm um filho e querem oferecer um futuro melhor para os filhos, mas não para criar filho playboy, mas sim para agregar para a vida dessa pessoa, para que ela possa usar isso como trampolim para galgar novos patamares. A quantidade de alunos que eu recebo aqui que saíram de uma situação muito desconfortável, mas que transformaram isso em realmente uma vida de propósito, uma vida direcionada para o reino e querem dar mais para os filhos, é exatamente o que eu tenho no meu coração quando eu estou falando desse assunto. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Meu sonho é ter dinheiro para dar segurança à minha família, conhecer novas culturas, dar melhor educação aos meus filhos. Muita gente aí está me seguindo. Se você está aqui nesse canal e não está seguindo esse canal, segue esse canal, digita 0704. O Teta Burn falou assim, cadê a tal da inteligência artificial, tio Uli? Tá respondido, então? Que é exatamente na otimização do indicador que fala a hora certa de comprar e de vender, que a inteligência artificial entra, o Teta Burn. O Jonathan Veras falou assim, análise fundamentalista é olhar as notícias do macro. Essa é a abordagem top-down. A gente também pode ter a abordagem bottom-up, ou Veras, que é olhar o micro, olhar a empresa, olhar a estratégia,
análise de SWOT, várias coisas, e com isso a gente ajudar na nossa decisão, tá? O George Williams, fundamental não, gráfica sim. O Elias falou ROI, EBITDA, lucro líquido, tudo isso são métricas que a gente usa na análise fundamentalista. Beleza. Deixa a pergunta aqui que eu vou passar pelo chat inteiro, tá, pessoal? Segue aí, digita 0704 para você receber a aula da semana que vem. Valeu, Tiagão. Tamo junto. Thiago Ney, queridaço. Já tá valendo, baita aula, tá valendo preparatório pro CNPI. Esse é o nível aqui, a gente não economiza em conteúdo, tá? Tanto que esse conteúdo aqui das nossas aulas é um conteúdo nível aí que muita gente cobra para oferecer. Tio, ele é monstro do mercado, pena que minha condição financeira não dá para comprar as mentorias dele. Aproveita o que eu tô oferecendo de graça, querido. O que eu acho bonito do Uli é colocar Deus em primeiro lugar, mas foi essa transformação que ele gerou em mim. Eu era machista, eu era misógino, eu era preconceituoso, e Deus me deu a oportunidade de ver que eu estava errado e ter a humildade de admitir isso publicamente. Exatamente para mostrar que um homem branco, de belas feições, com saúde, com recursos financeiros, quando esse cara que tem a mulher da vida dele, que já viajou o mundo, já teve tudo que ele queria materialmente, quando esse cara, ele dobra o joelho e fala publicamente para as pessoas que Jesus Cristo é o caminho e a salvação, isso é para mostrar o tamanho desse testemunho. Uli, como eu gostaria de ter você como meu mentor, não por causa do dinheiro, mas sim por causa do conhecimento. Tamo junto. Sobre o reino dos céus, essas parábolas explicam como é e cresce como se manifesta o reino de Deus. Quem aqui não abriu a conta na corretora? O André Marcelino perguntou, na análise de gráficos, os 15 minutos são na abertura ou no fechamento do mercado? André, pode ser nos dois, tá? Mas eu sugiro que seja no final. Beleza? Eu sugiro que seja no final. Pessoal, a gente teve aqui vocês querem que eu estenda essa aula aqui? Porque eu preparei aqui uma série de questões, perguntas e respostas que eu queria responder, mas eu não sei se vocês estão com esse tesão de ficar aqui mais uma hora comigo, talvez meia hora. Quem quiser que eu estenda esse encontro aqui, digita 0704 e mesmo que você já tenha digitado 0704, bota aí, porque eu vou precisar fazer uma estatística. Então a gente está com uma quantidade de pessoas online agora. Eu preciso que pelo menos 20% dessas pessoas escrevam aqui 0704 nos comentários para que eu realmente me dedique a fazer isso. A minha esposa está me esperando em casa, eu ainda não jantei, a minha equipe está toda aqui sendo suporte para essa nossa aula ao vivo. Então eu preciso mesmo do comprometimento de vocês mostrando ativamente que vocês querem que eu esteja aqui, tá? Amazonia Ré, sua aula de hoje me respondeu uma dúvida que estava sobre as tendências. Obrigada, me sinto honrada de ter você como mentor e um homem de Deus. Aládia, tamo junto, Aládia. Se quiser deixar a pergunta mais clara aqui, eu respondo também, tá? Já tenho mentoria cripto e tá indo bem. Tamo junto. Tiúli, ainda não sei como é o copia e cola. Você recebe a tendência dentro da sala e você executa a ordem. Dentro do Telegram, a gente tem diversas mentorias e a gente, nas últimas 3 semanas, está fazendo mentorias semanais. Você tem a gravação e você pode ter acesso a esse histórico, tá?
No grupo do Instagram não tem copia e cola. Ô, Cris, conseguiu contar aí quanto 0704 teve? Faltam 7. Faltam 7 0704 aí de pessoas diferentes, pessoal. Enquanto vocês vão digitando isso, eu vou levantar aqui as perguntas, tá? Vai digitando 0704 aí, foco total, beleza. Cara, eu vou entregar antes disso, eu vou entregar um conteúdo muito relevante, tá? Então, uma das minhas maiores preocupações quando eu estou falando de dinheiro é a quantidade de casais que estão sofrendo uma crise conjugal e, de maneira consciente ou não, não entendem que a questão financeira ela é essencial nisso. Por quê? E vou falar aqui de maneira bem ampla, tá? Tem o cara que está tratando a mulher que nem um cavalo. Por quê? Porque ele está trabalhando tanto fora de casa para trazer sustento para casa que ele já está no limite emocional. E aí, quando ele chega em casa, ele está extremamente cansado emocionalmente, com o controle inibitório dele esgotado. E aí, quando a mulher dele vai falar com ele tá com aquela energia masculina do trabalho e ela tá com a energia feminina da casa. E esses polos, eles estão tão desregulados que ela, quando escuta ele falando, e ele tá falando no ritmo que ele tá falando com as pessoas no trabalho, ela acha que ele é um cavalo. Aí ela recebe aquela patada ou aquela energia muito pesada e se fecha sexualmente para ele. Como que ele quer descarregar essa tensão que ele traz da rua? Ele quer transar. Então, o homem carregado dessa energia quer transar e a mulher que precisa ser massageada, acariciada, bem tratada, ela se fecha, porque essa energia está num outro polo. Aí ele, se sentindo sozinho, porque não está tendo a frequência sexual que ele adoraria, ele acaba se sentindo desprestigiado pela mulher quando a mulher fala que não está com vontade de transar com ele. E aí ele se acha um pagador de conta. Porque ele fala assim, pô, eu trabalho para cuidar da minha família, cuidar da minha casa. Chego em casa, a minha mulher não faz o que eu quero, mas continua exigindo que eu faça o Pix e honre os boletos. A mulher, por sua vez, fala assim, eu cuido da casa, faço tudo para ele, e quando ele chega em casa, ele quer uma empregada, ele não quer a mulher dele. E ele trata as pessoas na rua melhor do que me trata em casa. Então essa dinâmica que é muito comum nos casamentos, o que esconde? Esconde um problema financeiro por trás. Porque esse cara, ele deveria estar fazendo o dinheiro trabalhar para ele, trabalhando menos, ele teria mais energia para dedicar ao casamento. Ele poderia estar pagando uma funcionária doméstica para descarregar as obrigações da esposa, que às vezes tem que cuidar dos filhos, tem que fazer um monte de atividade, e que é muito cansativo também. Tô falando besteira aqui, pessoal? Tô falando besteira aqui? Acho que não, né? Muita gente está se identificando com isso. Mas existe um assunto chamado, que são os 4 cavaleiros do divórcio. Então, eu não sei por que eu tô falando isso aqui. Eu tenho certeza que, do mesmo jeito que o Rogério falou ali, você tá falando para mim, eu quero que você, Rogério, abra o teu coração para tua esposa e, abrindo o coração, eu quero que você assuma toda a responsabilidade. Por mais que toda a responsabilidade ela não seja sua, essa é a hora de você falar que toda a responsabilidade é tua. Porque muitas pessoas querem ter essa conversa com o cônjuge
esperando que o cônjuge assuma a responsabilidade, mas ele não está emocionalmente pronto para assumir essa responsabilidade. Então você, que está com uma consciência e está escutando o que eu estou falando, você vai falar assim, eu estou errado. E o que a gente faz para, a partir de agora, fazer certo? Eu sei que isso vai exigir muito. Então, antes, eu quero que você fale com Deus, para Ele estar te dando força, para que caso o teu cônjuge não assuma a responsabilidade, você não descarregar em cima dele. Mas quais são esses 4 cavaleiros do divórcio? Primeiro, crítica. Então, ao invés de expressar uma queixa específica sobre um tal assunto, essa crítica ela vai atacar o caráter e a personalidade do cônjuge. Então, eu não estou falando que aqui não acontece comigo não, tá? Eu estou aqui abrindo a minha intimidade, porque um divórcio é uma tragédia de uma família, e a família é um dos grandes planos que Deus tem pra gente. E uma família separada gera consequências emocionais para as crianças, frutos desse casamento. Então isso acontece lá em casa também. Não estou falando que eu sou melhor que você. Só que eu e minha esposa, a gente tem consciência disso e a gente não cai na armadilha. Você nunca presta atenção em mim. Você é tão egoísta. Em vez de falar, eu me senti ignorada hoje quando você não respondeu mensagem tal. Então a gente entra aí num processo de generalização, distorção e omissão. Porque quando você fala você nunca, quer dizer que nunca houve um evento aonde a pessoa prestou atenção e te colocou em primeiro lugar. Então, o nunca é uma distorção, uma generalização e omite os eventos que aconteceram aonde a pessoa te colocou em primeiro lugar e prestou atenção em você. E qual que é a primeira coisa que a pessoa lembra quando ela escuta que alguém falou para ela que ela nunca prestou atenção e chamou de egoísta? E aquela vez que eu fiz tal coisa? E aquela vez que eu fiz qual coisa? Aí essa discussão ela vira um embate para ver quem está certo e errado nesse assunto. O que tira totalmente o foco da questão, que é como é que a gente vai dormir feliz para a gente esfregar o pé na cama e ter um mergulho antes de dormir. Tá entendendo o que é ter um mergulho, né? Você pular de cabeça na piscina. Então, a crítica é um grande cavaleiro do divórcio. E tem vezes que só a maneira como você fala já soa como uma crítica. Por mais que você não esteja criticando. Alguém aqui já viveu isso? Alguém aqui já viveu isso aqui que eu estou falando? A crítica estar minando o relacionamento? E tem gente que ficou viciada em criticar. Tem gente que é viciada em criticar. Como é que você vira esse jogo? Você tem que se tornar um viciado em validar. Como é que você acaba com um vício em crítica? Você se torna um viciado em validação. Então, você sempre vai buscar algo para você validar. Sorriso bonito, amor. A tua pele tá gostosa. Você é a mulher da minha vida. Você cuida muito bem da nossa casa. E a pessoa, ela vai ficar constrangida de criticar de volta. Lembra daquela história que Jesus respondeu o ódio com amor? Então, tudo aquilo que você sente falta é aquilo que você tem que entregar. Se você está se sentindo criticado, como é que você faz para acabar com a crítica do teu cônjuge? Você valida ele. Para chegar um momento de constrangimento nesse relacionamento, onde a pessoa vai pensar assim, que isso? Eu tento criticar ele, mas ele me valida. Beleza? Então anota aí. Segundo cavaleiro do divórcio,
E esse é o mais destrutivo dos 4. Porque é quando você está agindo com sarcasmo, ridicularização, linguagem corporal. Ih, de novo, vai começar o drama. Você se coloca como superior. Então, é muito normal isso acontecer em 2 dinâmicas. O cara que trabalha e a mulher do lar, ele fala que ele que é o importante, ele que faz as coisas importantes porque ele põe dinheiro em casa e ele desvaloriza a mulher sobre tudo que ela faz. Isso é um tipo de desprezo. Mas vai experimentar trabalhar o dia inteiro, não tem ninguém cuidando da tua casa e chegar lá um chiqueiro. Isso mesmo, não parecendo algo muito sério no começo, ao longo do tempo, vai criar uma sujeira mental em você que isso vai afetar a tua produtividade. Tá? Como que o contrário normalmente acontece? A mulher, quando está em público, começa a falar mal do marido na frente de todo mundo. Ah, ele joga não sei o que lá, a roupa no chão. Ele tá barrigudo. Ele bebe demais. Ele não sei o que lá. E aí o cara vai começando a ficar emputecido. Que ele fala assim, pô, olha como é que ela me trata na frente de todo mundo. Me trata como se fosse um nada. E eu tô lá, me matando no trabalho para sustentar essa família. E eu sou tirado para nada no final das contas. Beleza? Então, já falei aqui. Crítica e desprezo. Terceiro, defensividade. Aonde a pessoa não assume a responsabilidade. A frase mais comum é: não é minha culpa. Você que começou. Então, a pessoa ela não assume a responsabilidade no relacionamento por dar a volta por cima. Ah, eu não volto para casa porque quando eu chego em casa você só grita comigo e me trata mal. E aí a gente entra no quarto cavaleiro, que é a obstrução. O que é a obstrução? Normalmente acontece com o cara, né? Como a mulher, ela... Eu tô falando aqui minha opinião não, tá, gente? Tô falando isso aqui, é pesquisa psicológica. Como a mulher, ela não tolera muito o desconforto, ela entra pro embate verbal. O homem que não gosta do embate, da tal DR, o que ele faz? Ele cria a obstrução. Fica no telefone, fica vendo televisão, fica vendo jogo de futebol, chega bêbado em casa, não dá para conversar com ele, fica até tarde no futebol. E aí, quando chega em casa, a mulher já está dormindo. Beleza? Então, a mulher também que fica cuidando dos filhos o dia inteiro e não dá atenção pro marido também é um tipo de obstrução. Então, tá vendo como é que todas essas coisas vão afastando esse casamento? Olha ali o Dos Santos falando: Uli, hoje eu entendo e sou bem consciente do que aconteceu. Hoje eu estou sozinho sem minha família e estou colhendo o que plantei. A quantidade de pessoas que eu já escutei falarem isso é muito grande. E isso acontece por qual motivo? A vontade de alguém tentar recuperar um relacionamento é como se fosse um elástico. Vai esticando, 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 vai esticando. Tem uma hora que esgarça tanto isso que já não tem mais vontade. Então, não adianta mais o que o outro faz, que ele fala assim, cara, eu perdi totalmente o tesão de voltar para esse relacionamento. E normalmente isso acontece com a mulher. Então, enquanto a mulher está enchendo o saco,
tá falando e você tá, não quero mais escutar essa mulher, irmão, agradece que a mulher ainda tá buscando. Porque no dia que ela se emputecer e não tiver mais tesão de voltar pro relacionamento, tu tá F, tá? Tu tá F, tu perdeu tua família. Beleza? Então, já fiz a transição aqui. Eu adoro esse assunto, gente. E assim, a quantidade de pessoas que eu já atendi na minha mentoria Master Business que perderam o casamento e a raiz disso tudo era as finanças, é para mais de 100 pessoas, tá? Então não deixe acontecer isso com você. Não deixe acontecer isso com você. A minha equipe vai me matar, porque eu não tinha planejado falar disso tudo. Mas é isso, eu tinha que falar isso aqui porque algum casamento estava precisando escutar isso aqui, tá? Tá. Então, eu vou responder aqui 10 perguntas rápidas, beleza? Tiuli, como é que eu sei que eu estou progredindo de verdade ou apenas ocupado nos assuntos investimentos? Então, uma das armadilhas que as pessoas têm é achar que elas só estão evoluindo nos investimentos quando o patrimônio delas está aumentando, o que não é verdade. Por exemplo, se você antigamente não sabia por que sobe e desce, mas você estava ganhando dinheiro, não significava que você estava evoluindo nos investimentos. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que está vendo o teu patrimônio sair de 30 mil para 28 mil, mas você sabe que isso aconteceu por causa de um aumento da taxa de juros, ou por causa de uma quebra de expectativa que o mercado tinha, você mesmo tendo perdido R$ 2.000, você evoluiu. A consciência financeira, ela não vem de saber o quanto que você tem, mas sim o que você está se tornando, aonde que isso vai te levar. Isso aqui é pesadíssimo que eu vou ensinar, tá? A tua consciência financeira, ela está muito relacionada ao que você está se tornando e aonde isso vai te levar. Segunda pergunta. Como ensinar meus filhos, esposa ou pais sobre dinheiro através do meu exemplo? É a tua mentalidade. Então, se você é o tipo de pessoa que está brigando em casa para diminuir conta, para fazer os recursos renderem, mas você chega na mesa do restaurante, bebe 5 garrafas de vinho com teus amigos. Essa coisa aqui, ela não está somente anulando toda a tua dinâmica durante a semana. Ela está gerando uma confusão mental na tua família, por quê? Pô, se ele tá reclamando que não tem dinheiro, tem que trabalhar muito, mas chega final de semana, ele gasta todo o dinheiro com cachaça, tem alguma coisa muito incongruente aí. Se ele tá reclamando que ele trabalha demais, que tem que cortar as despesas em casa, mas ele tá comprando carro, botando roda no carro, sei lá, botando escapamento no carro. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A mulher pensa assim, como que o escapamento, sei lá, vou falar aqui, como é que o pino bola novo do carro dele tá agregando para a família? E a gente não tem carreta com jet ski para levar para a praia. Então, existem alguns sinais incongruentes que o pai de família pode estar mandando para casa que anula aquela outra comunicação de vamos fazer os recursos valerem mais. Beleza?
o que eu faria se eu perdesse a minha renda amanhã? Tem um plano B? Isso aqui é muito perigoso, tá? Tem pessoas que estão somente a uma reestruturação nas suas empresas. Se você é um CLT, você está somente a uma reestruturação na tua empresa de ser demitido. E por que você vai ser demitido? É porque você é um mau funcionário? Não. Simplesmente porque tem que haver um corte de custos. E o teu chefe, para manter o emprego dele, ele vai fazer o que é necessário para que ele não seja demitido. E se você não tiver formado um patrimônio paralelo que vai te ajudar a passar por esse processo de transição até você arranjar uma outra vaga, você está jogando roleta russa com a vida da tua família. E se você está achando que comprar um consórcio, pagar uma prestação de uma sala comercial é a maneira certa de investir, você está extremamente enganado. Você está extremamente enganado. Então, sim, ter esse plano B não é uma insegurança em relação ao plano A. É ter uma clareza sobre o todo e ter a noção de que a tua responsabilidade como provedor dessa casa é proteger a caverna. E você está aqui com alguém que está querendo te mostrar como fazer isso da melhor maneira possível. Não baseado em achismo, mas em experiência e conhecimento. Como o contentamento e a gratidão influenciam as minhas decisões financeiras? O grato, ele administra melhor os recursos. O ingrato, ele está sempre insatisfeito e buscando dívida. Então, uma das coisas que eu mais gosto na história de Jesus é como ele equilibrava paradoxos. Ele amava as pessoas, mas ao mesmo tempo cumpria a lei. E é uma coisa que eu gosto de falar para os meus alunos. E você anota aí. A vida ela tem que ser levada equilibrando esse paradoxo entre gratidão pelo que você tem, mas não estar conformado com o que você tem. Então, todo dia quando eu acordo, Jesus, obrigado pela minha saúde, pela minha esposa, pela minha filha maravilhosa, por essa cama confortável, por essa casa que eu amo estar. Me usa, meu Deus, do jeito que o Senhor quiser. E aí começa. Quero mais aluno, quero uma capacidade oratória melhor, para me comunicar de maneira mais clara e objetiva, mais emocionante com as pessoas, me ajuda a ter clientes e inquilinos melhores para minha empresa de imóveis, me ajuda a ter mais clareza e disciplina no meu método para que a minha empresa de investimentos ela floresça e prospere cada vez mais. Então, ao mesmo tempo que eu estou extremamente grato, eu estou com muita fome para crescer mais. E como é que isso se relaciona com Deus? Porque a partir do momento que você é um bom mordomo, que sabe lidar com os teus recursos, com os recursos dele, e multiplica isso, mais vai cair na tua mão, porque isso tem um direcionamento claro que é o reino. Como eu posso tornar meu processo de investir um hábito inegociável, como escovar os dentes? É primeiro entender que você tem que se pagar antes de tudo. Se você recebe 10 mil por mês e você se predispôs a investir 15% do que você recebe, é receber os 10 mil, já investir os 1.500 e os outros 8.500, você vai se adaptar. E conforme você for investindo, você vai desenvolver uma mentalidade mais resiliente, mais próspera, e o desenvolvimento pessoal, ele vai gerar uma capacitação para que você esteja ganhando 12, 14, 15 num futuro próximo.
O que eu abriria a mão hoje para colher frutos daqui a 10 ou 20 anos? Então, essa é a essência de qualquer investidor, que é adiar gratificação imediata com sabedoria para lá na frente você colher. Isso parece muito loucura, né? Mas quando você aprende a desfrutar da presença de Deus, quando você aprende a degustar o conhecimento, o crescimento intelectual, você começa a gostar de comprar um livro, que é muito mais barato do que comprar uma balada. Você aprende a gostar de investir, o que é muito mais gostoso e barato do que comprar uma roupa nova. Então aqui eu não estou falando de extremos, eu estou falando das pessoas que elas se pegam desperdiçando recursos que poderiam ser canalizados para investimentos e para a família, mas por uma questão de falta de controle inibitório emocional, estão gastando com bobeira. Então é a pessoa que poderia estar levando a marmita de casa para o trabalho, mas no final das contas está gastando R$ 2.000 de almoço na rua todo mês. O que poderia estar sendo gasto ali R$ 800 e essa diferença de 1.200 se transformando em recursos para o futuro. Qual será o meu processo mensal para investir, estudar e revisar meus investimentos? Olha, eu gosto muito de pensar que você precisa de ritmo, você precisa de ritual e você precisa de frequência. Então, se você dedicar 15 minutos do teu dia para analisar alguns ativos chaves, fazer isso de maneira sagrada e fazer isso tendo uma recompensa no final, eu acredito que pode ser uma rotina campeã. E ter um método, né, para que você não fique perdido ali. Daqui a pouco você está vendo o Instagram e achando que está estudando investimentos. Quando você está no Instagram vendo esse conteúdo, que nem agora, não é uma hora de Instagram que você desperdiçou, é uma hora de Instagram que você investiu na tua educação. Então você precisa limpar as pessoas que não agregam da tua lista de seguidores. Quem aqui está vendo valor no que eu estou passando nos últimos 90 minutos, digita aí 0704, só para eu me sentir validado aqui e saber que eu estou no caminho certo. Só para que a gente possa aqui estar nessa mesma frequência, tá? Como controlar as minhas emoções quando meus investimentos estiverem em queda? Para isso, você vai precisar conhecer um método. Porque a tua recompensa emocional ela não pode vir de ganhar dinheiro. Isso aqui é uma chave que quando vira na tua cabeça, e também pode ser usado na história do casamento, tá? Ah, a minha recompensa emocional do meu casamento é quando a minha mulher tá transando comigo. Aí a tua mulher tá com uma candidíase, ou ela tá grávida, e aí o relacionamento fica um inferno porque não tá tendo o sexo na frequência que você gostaria. Você acaba sendo só um mimado quando você tem esse tipo de atitude. Então a tua recompensa emocional ela tem que vir de fazer o certo. É isso que é ter moral e virtude. E quem tem moral e virtude se afasta da manada, se afasta do bando. Então, você saber por que você compra, por que você mantém, por que você sai, faz com que você tenha clareza sobre o processo. E a tua recompensa emocional é de seguir o passo a passo. Como criar uma carteira diversificada dentro da bolsa? Então, o mínimo de empresas que eu considero para ter uma carteira diversificada é de 15 empresas. E eu sugiro que você tenha 15 empresas no Brasil e 15 empresas nos Estados Unidos. Isso vai gerar uma diversificação de classes, de moedas e também de dinâmicas macroeconômicas que vão afetar essas empresas.
automaticamente o sobe e desce dessa carteira melhor diversificada vai ser menor, mas você não vai estar abrindo mão de retorno. E é exatamente esse o objetivo final de qualquer investidor, aumentar a relação de retorno sobre risco. E esse risco é medido pelo sobe e desce. E os ganhos explosivos, eles complementam essa carteira. E é isso que a gente vai ver lá a partir do dia 7 de abril. Qual o melhor jeito de começar na bolsa? Com uma ação, com um ETF, com um fundo imobiliário ou com um combo? Eu sugiro que a melhor maneira de você começar no mercado financeiro seja ter uma carteira com renda fixa e ganhos explosivos. Porque a renda fixa ela já paga um belo rendimento nos dias atuais. Então, para você que está começando, ter ali 90% da tua carteira em renda fixa já vai garantir que você tenha um retorno próximo de 13% no ano. E os ganhos explosivos, feitos da maneira correta, com os outros 10% do capital, vão permitir que você tenha segurança nesse processo e que você esteja ganhando no mercado de alta ou de queda, o que vai te deixar ainda mais seguro e independente de uma conjuntura macroeconômica considerada positiva por quem faz a estratégia do buy and hold, que sempre depende que o mercado suba para que ela ganhe dinheiro. E é exatamente isso que eu quero encerrar na tua cabeça. Essa ideia de que a bolsa precisa subir para você ganhar dinheiro, ou que as criptos precisam subir para você ganhar dinheiro. Quando você tem os ganhos explosivos, você ganha tanto na alta quanto na queda. Então você dobra a tua capacidade de gerar lucros com a tua carteira de investimentos. O que é dividend yield e como escolher boas pagadoras de dividendos? O dividend yield é uma métrica onde você vai usar o dividendo pago nos últimos 12 meses como numerador e você vai usar como denominador o preço da ação. Esse é um indicador fácil das pessoas identificarem, mas eu não acho um bom indicador. Porque muitas das vezes pode ser um indicador que vai enganar o investidor. Então, comprar a empresa que mais paga dividendo em relação ao preço da ação, normalmente não é uma boa estratégia. E quando a gente fala aqui de ganhos explosivos, pelo contrário, quanto menos dividendo a empresa pagar em relação ao preço da ação, maior vai ser a possibilidade de você surfar uma tendência de alta ou de baixa. Como identificar uma empresa boa para os ganhos explosivos? Esse vai ser o tema da nossa terceira aula da jornada dos ganhos explosivos. E aí eu vou deixar um suspense para você, porque esse é um dos assuntos mais importantes. Eu costumo brincar que é como achar uma mulher para ser a mãe dos teus filhos, ou um homem para ser o pai dos teus filhos. Tão importante quanto saber mergulhar é saber escolher com quem você vai mergulhar. E é por isso que eu vou encerrar aqui esse encontro de hoje falando exatamente isso. Digita 0704 para que você não perca a primeira, a segunda e a terceira aula da Jornada dos Ganhos Explosivos, que é gratuita e um conteúdo de extremo valor para você aí que quer prosperar de verdade, tá? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. A gente aqui é apaixonado por aprender, por crescer, e nós somos filhos de Deus, sabendo que o verdadeiro sucesso está em viver na presença dele. Um beijo grande, é só começo.